Ei, gente, olha eu aqui de novo. Estamos de volta, né, com as nossas lives das 11 horas da manhã, levando sempre um conteúdo exclusivo para você de edificação, para fortalecer a sua fé, imunizar você contra todas as investidas do diabo que tem tirado a sua paz, a sua segurança, que tem de alguma maneira tentado negativamente influenciar a sua vida e deixa você sem esperança. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana hoje. Continuamos com o nosso tema sobre arrependimento. Nós estamos falando sobre um tema interessantíssimo. Esse tema aqui é de fundamental importância, porque trata-se de uma das doutrinas básicas de Cristo. Na verdade, arrependimento é o fundamento da mensagem do Evangelho. Aquele que não se arrepende não pode nascer de novo. Aquele que não se arrepende não desfruta das benesses, né, do nosso Jesus, que já conquistou na cruz por todos nós. Então, nós estamos caminhando no caminho certo para o crescimento, para o aprendizado, para que por meio do conhecimento de Deus nós possamos desfrutar realmente toda a herança do reino. Pertencemos a um reino, temos um rei e temos o direito a desfrutar da herança, né, e de todos os benefícios de fazer parte desse reino glorioso. Então sejam bem-vindos, quero mandar abraços mais do que especial para todos vocês que acabaram de entrar aí, que me acompanham todos os dias. Quero mandar um abraço especial para minha filha Andréa Paixão, seja bem-vinda, Carla Diniz, Bela Machado, Cris Monteiro, um grande abraço, Magda, um grande abraço para você, Cíntia Lopes, direto da Bahia, Sabrina Virtuoso, Exara, um grande abraço para você, Gilson Oliveira, Samuel, um grande abraço, Samuel, para você também. Vai lá, dá um tchauzinho, coloca seu nome aí, né, para a gente falar o seu nome também. Paula Ricardinho, um grande abraço para você. Nachele Fernandes, um grande abraço para você também. Diógenes, meu filho, Diógenes Lima, amanhã nós temos uma live juntos, né? Então fica ligado aí para você participar comigo também. Silmônia Maria, seja bem-vinda para você também. A Ramona, um grande abraço, Ramona, seja bem-vinda. Ramona que mandou um vídeo lindo de seu filho orando pelo pai, que coisa extraordinária. Beca Costa, um grande abraço, Beca, para você. Divino Sabor Tortinhas, da Kelly Lana, um grande abraço, Kelly, para você também. José Mesquita, Edu Ferreira, um grande abraço para você. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, ainda friozinho aqui em Belo Horizonte, né? Eu estava em Uberlândia, nas Minas Gerais, nesse final de semana. Eu tive um final de semana incrível, em um seminário poderoso sobre família, lá na Igreja Seara de Deus, do apóstolo Eric Guebá, um amado irmão. Patrícia Pessoa, um grande abraço para você, seja bem-vindo também. E foram dias incríveis, foram 3 dias mergulhados na glória de Deus. Deus fez coisas extraordinárias, restaurou vidas, restaurou ministérios, restaurou famílias. Foi algo poderoso em Deus e eu sou grato a Deus, né, por esses privilégios de nos conectarmos com parte da nossa família que se reúne em outros lugares também, né? Não é só no Verbo da Vida, mas tantas famílias, né, que se reúnem espalhadas e são de fato a nossa família da fé, né? São de fato o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e a gente precisa conhecer, né? É ruim quando a gente tem alguém da família que a gente não conhece, a gente precisa conhecer a nossa família. Então, quando eu viajo assim, eu fico muito feliz porque eu faço muitas novas amizades, pessoas boas que se conectam com a gente e que crescem junto conosco, que recebem da palavra, que dão crédito à unção que está sobre nossas vidas, e isso nos impulsiona a querer cada dia mais crescer um bocado, né? Então sejam bem-vindos aí. Eu quero mandar um abraço especial para Ana Carla Ramalho, seja bem-vinda, Ana Clara, um grande abraço para você. Casa de Carnes Reis, direto de Uberlândia, um grande abraço para você, seja bem-vinda, minha amiga Lidiana, um grande abraço. Roberto, um grande abraço para você também. Ju Brasil, seja bem-vindo, um grande abraço. Gente, você pode compartilhar e me ajudar a fazer com que esse conteúdo fique cada vez mais longe. Você sabe como fazer, aperta o dedozinho no coração aí e mantém o dedo apertado várias vezes. Vai tocando aí no coraçãozinho, que aí você está curtindo, né? Curtindo o nosso conteúdo e está dizendo, informando para o algoritmo que você curtiu esse conteúdo, que esse conteúdo para você é relevante, que esse conteúdo para você é importante. Então vai lá, dedo no coraçãozinho, e você pode também colocar o dedo aí no aviãozinho, ó, e enviar aviãozinhos para todo mundo que você conhece. Vai lá, compartilha com um monte de gente para que a gente alcance aí realmente bastantes pessoas. Gente, a gente está falando sobre arrependimento, né? A Bíblia diz que existe um fundamento para o cristianismo, um fundamento
para a mensagem de Jesus. Existe uma base, existe realmente uma estrutura fundamental que sustenta todo o evangelho, né? E dentre todas as doutrinas, que são 6 expressas na palavra de Deus, nós estamos mergulhados no entendimento do arrependimento de obras mortas. Nós já entendemos muita coisa, já foram muitas lives sobre o tema, mas eu quero realmente focar nisso, porque é de suma importância. Você entender sobre arrependimento é o ponto culminante e principal para você entender a característica do evangelho, o que é o evangelho. Se você não entender sobre mudança de mente, se você não entender sobre arrependimento de obras mortas, você vai transformar inevitavelmente o cristianismo em uma religião. E a religião, ela não tem força para te ajudar, sabe? Eu vejo muitas pessoas que durante anos e anos estão nas igrejas mergulhadas em uma religião. E enquanto está tudo bem, enquanto o mundo está caminhando, eles vão lá e eles nem percebem que eles estão, de fato, apenas colhendo os resultados que o mundo oferece. Né? Você já viu pessoas assim? Pessoas que estão na igreja, mas a vida dele é como se ele estivesse no mundo. Eu não estou falando de pessoas levianas, não. Eu não estou falando de pessoas que vivem com vidas de uma maneira desregrada. Eu estou falando de pessoas até sérias, pessoas que são fervorosas, mas não têm conhecimento, irmãos. E não existe fé sem conhecimento. Você pode ser fervoroso na coisa errada, entendeu? Então as pessoas que não conhecem acabam permanecendo dentro das igrejas e se tornam pessoas religiosas. Só que quando vem, irmãos, o ataque, quando chega o dia mau, e é isso que a Bíblia diz que o dia mau chega para todos nós. Quando o dia mau chega, é que você vai perceber se aquilo que você tem, de fato, resolve o teu problema. Imagina uma coisa dessa. Eu me lembro de uma história bem inocente, né? E quando eu era criança, a gente contava. Diz que um camarada foi para o mato e ele tinha um rifle com 3 balas, né? Ele estava no mato e tinha um rifle com 3 balas. E a pessoa que falou para ele disse assim: olha, cuidado, porque você vai encontrar ursos aí no meio do mato, né? E é o seguinte, o urso branco você consegue matar com uma bala só, mas o urso preto não. O urso preto você só consegue matar com 2 balas, né? Veja, o urso branco você mata com uma bala, o urso preto você só mata com 2 balas. E ele disse, tudo bem. E ele pegou 3 balas, colocou no bolso e saiu mata afora. E aí ele ia lá com o seu rifle apontando para alguém, de repente ele viu um vulto se aproximando dele, ele deu um tiro, acertou, ele já carregou de novo, deu outro tiro, e aí para surpresa dele, ele tinha dado 2 tiros no urso branco, né? O urso branco morreria com um tiro só, mas ele deu 2 tiros no urso branco, e agora ele tinha um único tiro, uma única bala, e precisava matar o urso preto. O que ele faz? Quem pode me dizer aí qual é a resposta certa disso? Não é uma brincadeira, é claro, mas é só para te mostrar, dentro dessa perspectiva, qual é o poder da religião e como ela não te atende na hora do desespero, né? Então, se você tinha 3 balas, né? Uma bala você matava o urso branco, 2 balas você matava o urso preto, porém você deu 2 tiros no urso branco e ficou com uma bala só para matar o urso preto. O que é que você faz? O que você faria? Diga aí para mim. A Carol disse é melhor correr. Às vezes tem hora que é melhor correr, né, Carol? Bom, mas você vai ter que entender que às vezes não vai dar tempo de correr, né? O que você faria, né? Volta e busca mais munição. A Cristina Monteiro disse, eu ia correr muito, né? Lascou-se, disse Cíntia Lopes. Vou embora, o Gleison Moura. Agia pela fé, Ana Paula Marcelino. Ai, gente, vocês são ótimos. Dá um tiro e corre, disse o Roberto, né? O Edu Ferreira está pensando, a José Aurélio, vixe, André. O que nós faríamos, irmãos? Bom, a resposta é bem simples. Você fica atrás da árvore e fica esperando o urso preto passar. Quando o urso preto passa, você dá um susto nele, diz, bah! Aí ele fica branco de medo. Quando ele fica branco de medo, você dá um tiro só e mata o urso branco. Que bobeira isso, né? Você dá um susto no urso preto para ele ficar branco de medo. E aí você dá um tiro e mata o urso, né? Ah, meu Deus do céu, eu me divirto, viu, com isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que
você vai se munir de religião, você vai se encher da religião e vai chegar um tempo que o dia mal vai se apresentar para você. E aí a minha pergunta, será que aquilo que você tem resolve o problema? Será que você vai conseguir dar um susto no dia mal para conseguir desarticulá-lo com apenas um tiro? Sabe, esse é o grande problema de você não ter o conhecimento correto. Esse é o grande problema de você não estar afinado com a palavra de Deus. Esse é o grande problema de você não ter o entendimento das coisas. Enquanto tudo vai bem, tudo bem, você está vivendo. E eu quero que você faça uma rápida reflexão sobre a sua própria vida. Será que os resultados que você está obtendo no dia a dia, mesmo quando não tinha pandemia, já eram resultados do sobrenatural ou eram resultados que o mundo também obtinha? Porque a religião não vai te dar esse poder sobrenatural. Sabe, quando o dia mal se levanta, apenas o poder sobrenatural de Deus é capaz de paralisar os dados inflamados do inferno. É isso que a Bíblia diz, que nós temos a fé, o escudo da fé, e o escudo da fé é que paralisa os dados inflamados do inferno. Quando o dia mal chega, apenas a fé é a arma suficiente e poderosa para realmente paralisar o inferno. Será que você vai ter fé no dia que a calamidade bater na tua porta? Bom, a fé ela está proporcionalmente ligada ao conhecimento que você tem das Escrituras Sagradas. Mas não de um conhecimento decorado, mas de um conhecimento revelado. É por isso que é importante e fundamental que nós mergulhemos nessas doutrinas tão fundamentais. E a principal delas aqui, que nós estamos vendo hoje, é de fato o arrependimento de obras mortas, né? Entender sobre isso, porque essa é a base do Evangelho. Ou você entende sobre arrependimento, ou você entende sobre mudança de mente, ou você entende sobre mudanças de crenças, ou você entende sobre isso, ou você vai transformar o Evangelho em uma religião, e a religião não tem poder para matar o urso preto. Sabe, a religião não tem poder, a religião não tem munição suficiente para matar o urso preto. E vai por mim, essa história do susto não funciona. Não funciona, sabe? Quem vai morrer é você, né? Tragado pelo urso preto do maligno. Então, veja, a gente precisa entender, e eu quero tentar fazer um breve resumo sobre aquilo que nós já vimos até aqui, para que a gente possa mergulhar mais a fundo nesse assunto, um pouco mais, né? A gente já tem mergulhado diariamente, cada dia mais longe, mais fundo no assunto do arrependimento, mas hoje nós queremos ir um pouco mais, mergulhar nas águas profundas da revelação da palavra de Deus, para que a gente possa ter o entendimento claro. Gente, não sai não, vai entrando e vai ficando, gente. Por favor, vai entrando, vai ficando, vai compartilhando, vai convidando outros e vamos avançando. Não deixa cair não, né? Eu sei que muitas vezes o Instagram está boicotando o negócio aí, mas você pode dar o troco nele, permanecendo e convidando outras pessoas a permanecer. Então veja, nós vamos entender o seguinte: o homem, o ser humano, a raça humana, ela foi criada por Deus um ser humano livre, ou um ser livre. O que é ser livre? É um ser capaz ou dotado da capacidade de fazer escolhas. Sabe, nós somos livres porque nós podemos escolher. Essa aqui é a verdade, né? Deus criou a raça humana com essa capacidade. Nós não somos robôs, nós não somos ações mecânicas pré-programadas, não. Nós temos a capacidade de fazer escolhas, nós somos livres, realmente seres livres. Porém, as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos, elas se baseiam na visão que nós temos do mundo à nossa volta. Você faz escolha de acordo com a influência que você recebe. As suas escolhas têm base nisso, na percepção de mundo que você tem, né? As suas escolhas são fundamentadas na sua cosmovisão, as suas escolhas são fundamentadas naquilo que você acredita por verdade. Não é no que é verdade de fato, mas no que você acredita ser verdade para você. Sabe, aqueles que acreditam, por exemplo, que beber traz felicidade, então eles vão fazer escolhas pela bebida. Não é que eles são maus, é que eles acreditam naquilo. Quando nós conhecemos uma verdade que está superior a essa, então nós mudamos a nossa forma de ver o mundo, nós mudamos a nossa forma de pensar, e então as nossas escolhas passam a ser diferentes, e eu começo a dizer, não, bebida eu não quero, porque eu sei que ela é nociva para a minha saúde. Então isso tem base em como a gente percebe a vida, isso tem base em como a gente percebe o mundo. As nossas escolhas, elas são fundamentadas na nossa percepção de mundo, na nossa cosmovisão. Então,
Com base naquilo que nós entendemos de mundo, é que nós determinamos o que nós acreditamos por certo e errado. Sabe, o certo e o errado, para quem está no mundo, é relativo. Para quem está no mundo é relativo. Por quê? Porque tem fundamento naquilo que ele vê do mundo, naquilo que ele percebe do mundo. Para alguns, eles acreditam que algo é certo. Para outros, eles acreditam que aquele mesmo algo é errado. Mas o que é que determina ser certo ou errado para eles? É a visão que eles têm do mundo. É a influência que eles receberam, é o meio em que eles viveram. Tudo isso determina as suas percepções. Então, você vai, à medida que você vai crescendo, vivendo, você vai desenvolvendo as suas faculdades mentais, né? Meio de convivência, a Sênia Serpa disse. Exatamente, a convivência, no caso, é o meio em que ele vive, né? São as influências que ele recebe. Então, à medida que ele recebe essas influências, ele vai desenvolvendo as suas faculdades mentais ao ponto de começar a decidir o que é certo e o que é errado. Porém, quando Deus criou o homem originalmente, Deus não criou o homem para ser fruto dessa influência do meio. Deus não criou o homem para ser fruto de uma sociedade que ele vive. Deus criou o homem e colocou dentro do homem uma lei moral. Uma lei moral que aponta para justiça e equidade. Quando Deus criou a raça humana, ele os criou justo. Sabe, o apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 1, verso 4, e ele diz que Deus nos predestinou para sermos, né, santos e justos, e habitarmos em sua presença, porque na presença de Deus, ninguém habita sem ser santo e justo. Sabe, essa era a ideia de Deus desde antes da fundação do mundo. Eu vou criar seres à minha imagem e semelhança, e dentro deles uma lei moral, dentro desses seres espirituais, uma lei que aponta para justiça e equidade. O homem, ele não é mau por essência, o homem não é mau por natureza. O homem foi criado a partir de Deus. Como pode Deus gerar algo ruim? Não, o homem foi criado de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem era dotado dessa capacidade de distinguir. Agora, como é que nós chamamos essa capacidade? Natureza de Deus, né? Então Deus criou um ser, uma raça de seres espirituais, e neste ser, nessa raça, ele colocou a sua própria natureza, a natureza do próprio Deus. E qual é a natureza de Deus? É o amor. Deus colocou dentro da raça humana o próprio amor, por meio do seu espírito. O seu espírito conectado à raça humana é que determina o amor de Deus em nós, sabe? Não é uma outra substância, é o próprio Deus em nós. Deus e o homem se conectavam de uma forma intensa, ao ponto de serem uma só pessoa quase. Sabe, Jesus demonstra isso quando ele esteve aqui na terra. Ele diz: eu e o Pai somos um. E em outro momento ele disse: Pai, faz com que eles sejam uns como eu e o Senhor somos um. Então, o homem, o ser humano, ele foi criado para ser um com Deus, para ser um com aquele que é justiça e equidade. Então, isso era algo intrínseco dentro da raça humana. E aí, né, sua mente, ela ia sendo moldada paulatinamente à medida que ele se alimentasse da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Então veja, um homem com um potencial divino que se desenvolve paulatinamente à medida que ele recebe a influência do próprio Deus. Essa é a raça humana original. Uma raça, um ser com um potencial divino, mas que se desenvolve. Não, pastor, ele não já estava pronto. Bom, basta pensar em Jesus. Gente, é porque você está tentando pensar na raça humana sem pensar em Jesus. Jesus é a expressão melhor da raça humana. Sabe, quando o homem perdeu toda a concepção daquilo que ele era, quando o homem perdeu toda a sua identidade, a forma de Deus resgatar a identidade do homem foi Deus se fazer homem e vir aqui para mostrar o que era ser homem. Então, a vida de Jesus, desde a sua concepção em Maria, até a sua morte e glorificação, depois da ressurreição, ela mostra a trajetória da raça humana. O que Jesus viveu desde o tempo em que o poder do Altíssimo cobriu Maria, até o dia que Jesus foi glorificado. Ela demonstra toda a trajetória da raça humana. É aquilo ali que Deus tinha pensado para nós.
É aquela realidade que Deus tinha pensado para nós. Veja, a Bíblia diz que um anjo apareceu para Maria e disse: Maria, é o seguinte, Deus te escolheu como bem-aventurada para ser realmente a portadora da semente da salvação. Trazer para a terra o exemplar perfeito de um ser humano. O protótipo perfeito da raça que Deus um dia criou lá no Éden, que se perdeu e que ninguém mais conhece a identidade. E Maria disse: mas poxa, como vai ser isso? Se eu nunca tive relação sexual com um homem. Ele disse: quem disse que para Deus ele precisa de relação sexual para criar um ser humano? Ele já fez uma vez no Éden, e ele vai fazer de novo, e vai fazer da mesma maneira. E como é que ele fez Adão no Éden? Soprando. Pelo poder do Altíssimo, pelo poder do que vem do alto. O poder que veio de Deus sobre Maria foi o mesmo poder que veio de Deus do céu sobre aquele boneco de barro. A única diferença é que Deus não precisou fazer um boneco. Esse poder veio no ventre de uma menina. Deus formou um corpo para Jesus no ventre de Maria, do nada. Aleluia. Você entende isso? Então a concepção é a mesma. Então Jesus, que é esse ser original, ele foi concebido como o poder do Altíssimo. Deus soprou o seu poder sobre Maria, sobre o ventre de Maria. E aí Jesus é formado. Ele é formado e a Bíblia diz que ele vai crescendo. Jesus não nasceu, irmãos, assim: uau, eu sou o Filho de Deus, eu vou morrer na cruz, já sei tudo. Não. Ele crescia. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, em graça, em estatura. Ele percorreu o que Salomão chama de vereda dos justos. E qual era a fonte de inspiração de Jesus? Primeiro, ele era um com o Pai. O Espírito Santo é que o guiava a toda a verdade, porque o Espírito Santo que guiou Jesus a toda a verdade, dentro das Escrituras que os judeus não viam, porque não tinham o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que depois foi prometido por Jesus, que habitaria em nós para também nos guiar a toda a verdade. E foi esse Espírito, um com Cristo, um com Jesus, que o foi guiando e ele foi crescendo. E o que é que o fazia crescer? Era o conhecimento revelado das Escrituras Sagradas. Era uma visão completamente diferente da visão religiosa. Jesus olhava para as Escrituras Sagradas, ele olhava para a lei, para a Torá, ele olhava para a palavra dos profetas, ele olhava para os salmos, ele olhava para provérbios, e ele via diferente do que todo mundo via, porque ele era inspirado pelo Espírito que o conduzia a toda a verdade, que era o mesmo Espírito que estava no Éden, que certamente levaria Adão ao conhecimento pleno, se este tivesse permitido. Sabe, o Espírito Santo não pegou Jesus pelo pescoço e o enforcou. A Bíblia diz que ele foi obediente. Obediente. E com isso ele cresceu. E foi aprimorado. A Bíblia diz que ele foi aprimorado, aperfeiçoado em Hebreus. Jesus sendo aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Por que sofreu? Porque a obediência é sofredora. A cada vez que ele dizia não para a carne e sim para Deus, ele sofria. Mas ele crescia. Sabe, a obediência é sofredora, porque você tem que abrir mão da sua vontade para estabelecer a vontade daquele que te enviou. Mas ela te dá o benefício da maturidade. Todas as vezes que você obedece a palavra, você cresce. Todas as vezes que você obedece, por mais que você sofra para obedecer, mas você cresce, você se desenvolve. A obediência, ela é sofredora, mas ela te dá o benefício da maturidade. E crescia Jesus. Em conhecimento, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Né? Então veja, a mente humana era para ter sido moldada paulatinamente, ao passo que ele fosse obedecendo e comendo da árvore da vida, que é a palavra de Deus. À medida que você se alimenta da palavra, você vai tirando as coisas, né? No nosso caso, a gente vai tirando. No caso de Jesus, não tinha o que tirar, porque ele era puro, ele nunca teve pecado. A mesma coisa de Adão também não, né? Então,
ele ia se alimentando da árvore da vida, sua mente ia sendo moldada paulatinamente, segundo o caráter de Deus, porque ele expressaria na terra quem Deus é no céu. Foi o que Jesus fez, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu quero que você compare essa trajetória de Jesus, deveria ter sido a trajetória de Adão, né? Porém, o que Adão fez? Ele deu ouvido a outras vozes. Adão deu ouvido a outras vozes que não era a voz do Senhor. Adão passou a ouvir outras coisas que não era a palavra de Deus. Sabe, quando a gente começa a encher a nossa mente com outras informações que não são a palavra de Deus, que são informações contrárias àquilo que a palavra de Deus diz, estamos dando ouvidos a outras vozes. Adão passou a dar ouvido a outras vozes, e porque deu ouvido a outra voz, ele foi influenciado pelo mal. Ele foi diretamente influenciado pelo mal. E aí, uma vez influenciado pelo mal, ele ignorou a verdade de Deus e abraçou a mentira do diabo. Sabe? Veja como foi o pecado de Adão e o que foi o pecado de Adão. Sabe? O pecado de Adão não está ligado a pegar num fruto e comer do fruto. Não, não, não. Veja, ele simplesmente deu ouvidos a outra voz, foi influenciado pelo mal, deu as costas para a verdade de Deus e se abraçou com uma mentira do diabo. E aí ele cometeu o perverso pecado da incredulidade. Perverso pecado da incredulidade. O perverso, a gente fala de tanto pecado, irmãos. Mas qual é o pecado para a morte? Qual é o pecado para a morte? Quem pode me dizer? A Bíblia diz que existe um pecado que é para a morte. Qual é o pecado para a morte? Quem pode me responder isso? A Bíblia diz que tem pecados que são para a morte, tem pecados que não são. Qual é o pecado que é para a morte? Quem pode me dizer? Estou esperando a sua resposta. Qual é o pecado? Natiele Fernandes disse incredulidade. Silvana Amaral disse incredulidade. Edilene disse não crê em Jesus, incredulidade. Apostatar da fé, incredulidade. Apostatar é ser incrédulo. A mesma coisa. Então, qual é o pecado que te leva para a morte? Incredulidade. Foi isso que matou Adão e é isso que mata o ser humano hoje. É por isso que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer o mundo do pecado, porque não creram na palavra. Qual é o pecado que o mundo precisa se converter? Incredulidade. Esse é o pecado para a morte. Não é outro senão incredulidade. Por isso que a Bíblia diz, cuidado para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Hebreus. Cuidado para que não haja em vós um perverso coração. Por que a Bíblia chama de perverso o pecado da incredulidade? Por que você acha que a Bíblia chama de perverso o pecado da incredulidade? Quem pode me responder essa? Por que o pecado da incredulidade é tido como perverso? O perverso pecado... Deus poderia dizer, o perverso pecado da blasfêmia, o perverso pecado da mentira, o perverso pecado da prostituição, mas ele diz, o perverso pecado da incredulidade. Por que você acha que o pecado que a Bíblia considera como perverso é a incredulidade? Por quê? Fala aí para mim. Por quê? Estou esperando a tua resposta aí. Incredulidade é a base para todos os outros. É uma boa resposta, mas não é bem isso. Porque impede o homem de ser santo. É uma boa resposta, mas também não é isso. É a falta de fé. É a falta de fé, claro, mas a resposta não é essa. Por que a Bíblia chama de perverso o pecado da incredulidade? Porque se você não crer na obra redentora de Cristo, você não crê em nada.
Incredulidade afeta diretamente o caráter de Deus. Porque agimos contra o próprio Deus. Está quase lá. É porque, na verdade, Deus, depois de ter dado a sua própria natureza para o homem, ter lhe dado tudo, Deus havia dado tudo de si mesmo para o homem. O homem, ao se tornar incrédulo, chamou Deus de mentiroso. É porque a incredulidade coloca Deus como mentiroso. Veja, se você ler lá, você vai entender. A Bíblia diz assim, que o diabo chega para Eva e diz assim, vem cá, foi isso mesmo que Deus disse, que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Ela disse, não, ele disse que a gente pode comer todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa a gente não pode comer nem tocar, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Ele disse, é mentira, é certo que não morrereis. Deus está mentindo, e o homem acreditou. Então veja, como é que você, depois de ter recebido de graça, pela graça, tudo o que você recebeu, você chama aquele que é o seu benfeitor de mentiroso? Isso é perversidade para com Deus. Depois de tudo o que ele fez para a raça humana, a gente virar as costas e dizer, eu não acredito em você. Perverso coração de incredulidade. É por isso que os homens que foram incrédulos morreram no deserto. Perverso coração de incredulidade. A incredulidade faz de Deus mentiroso. Sabe? Todas as vezes, por exemplo, que você sabe que deve fazer e não faz, você está chamando Deus de mentiroso. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Está chamando Deus de mentiroso. É um perverso coração de incredulidade. Por isso que a Bíblia chama disso. E é esse pecado que leva o homem à morte. Ou seja, a incredulidade foi o pecado da humanidade. Sabe? O pecado da humanidade, irmãos, não foi nada. A gente coloca um peso demasiado no pecado cometido pelo corpo. Sabe? Mas o pecado cometido pelo corpo só afeta o teu corpo. Mas o pecado da incredulidade afeta realmente diretamente o teu relacionamento com Deus. Sabe? É por isso que eu digo, por exemplo, se a Bíblia diz que nós somos justos, nós somos justos. Mas eu errei. Tudo bem, mas a Bíblia diz que você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Que ele é propiciação. Então você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer nessas verdades. Sabe? Você precisa crer no perdão. Você precisa crer nessas coisas. Porque senão você vai carregar para sempre um perverso coração de incredulidade. E isso faz de Deus mentiroso. O pecado da incredulidade é uma afronta contra o caráter de Deus. Escreve isso aí para mim. O pecado da incredulidade é uma afronta ao caráter de Deus. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Prometendo ele, não cumpriria. Deus nunca voltou atrás com uma só palavra do que ele disse. Nunca. Sabe? O que acontece dentro disso? Deus é amor. Deus é amor. E as suas ações não são com base nas ações humanas. As ações de Deus não se baseiam nas ações humanas, como uma resposta. Se o homem for assim, eu serei assim. Se o homem for assado, é por isso que não adianta você ficar barganhando com Deus. Deus, eu fiz isso, você me dá aquilo. Deus não se move pelo que você faz, ele se move por quem ele é. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, não adianta você chorar, não adianta você mostrar para Deus, eu estou necessitado, olha aqui. Veja, isso não vai mover quem Deus é, porque Deus não se move pelo que você é, Deus se move por quem ele é. Deus se move por quem ele é, e ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, você precisa crer nisso. Aleluia. Obrigado, Camila, por ter escrito aí. O pecado da incredulidade não afronta ao caráter de Deus. Então veja, Deus não se move. Deus é amor e ele não muda, ele é imutável. Ele não muda, nem sequer sombra de variação ele tem. Então ele permanece fiel. Você é infiel, ele permanece fiel. A Bíblia diz, olha, se você for fiel, ele também é fiel. Mas se você for infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque as suas ações não se baseiam no que você faz, e sim no que ele é. E o que ele é um pai que se move pela fé. Então, você precisa crer
em Deus, para que Ele te galardoe, para que Ele te presenteie, para que Ele te dê o que você precisa. Não é você mostrar para Ele a necessidade, não é o que você está vivendo que move o coração de Deus. Não é o que você está vivendo. Deus não se move por aquilo que você está passando, Deus se move pela sua fé. É assim que as coisas funcionam para Deus. Então, Deus é amor e suas ações não são com base nas ações humanas e sim na sua própria natureza. Mesmo o homem tendo sido infiel, mesmo o homem com perverso coração de incredulidade, Deus continuou amando a raça humana. Mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem tendo chamado Deus de mentiroso na cara dele, Deus continuou amando. Lembre-se que foi Deus que foi atrás de Adão e disse: Adão, aonde você está? Sabe? Não foi Deus que se escondeu de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. E Deus mesmo afrontado, Deus mesmo sendo ridicularizado e chamado de mentiroso, foi atrás de Adão, amou Adão, ainda matou um animal inocente para cobrir o seu pecado. Aí eu pergunto, que significado tem, que sentido tem a gente carregar peso de culpa, se a gente tem esse Deus que nos perdoa, que foi capaz de dar o seu próprio filho, para que nós, por ele, pudéssemos viver eternamente. Irmãos, a gente precisa conhecer mais o caráter do nosso Pai. Sabe, a religião distorceu demais quem Deus é. Sabe, cheio de preceitos e dogmas. Parece que você está andando com um caminhão nas costas, carregando um peso completamente desnecessário. Com isso eu estou dizendo que você tem que ser leviano? Não, claro que não. Muito pelo contrário. Quanto mais você conhece o caráter desse Deus, mais a sua bondade nos constrange e nos faz andar segundo o seu caráter. Mas nós estamos nessa jornada. Amém, Ju. Um beijo no seu coração. A nossa profeta querida Juliana Gil, professora do Rema, sabe, uma mulher de Deus extraordinária, está aí com a gente hoje. Ju, você é uma grande bênção para minha casa, para minha família, e você sabe disso. E eu tenho um orgulho e honra de dizer que sou seu pastor, viu? Um beijo, Ju, para você. Então, gente, não tem sentido nenhum da gente ficar carregando peso desnecessário. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. É a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Sabe, se Deus tivesse sido severo com Adão ali naquele momento, talvez Adão tivesse espanado, brigado com Deus, ido embora. Mas Deus usou de misericórdia, usou de graça com Adão. E Adão permaneceu perto de Deus, mesmo com a cara amarrotada pelo perverso coração incrédulo que se demonstrou diante de Deus. Precisamos mergulhar cada dia mais nesse entendimento e no conhecimento pleno do caráter do nosso Pai. Deus é amor e suas ações nunca, jamais terão base nas minhas ações. Na verdade, todas as ações de Deus se baseiam na sua própria natureza, que é amor. Independente do que eu faça, Ele continua me amando. Independente do que eu possa agir, Ele continua me amando, me guardando e me protegendo. Sabe? Agora, o triste disso é que quando Adão pecou, mesmo Deus sendo amor, Adão fugiu de Deus. Ele se escondeu de Deus. E a gente já viu que isso não vai funcionar. Então, eu não sei se você já errou depois que você nasceu de novo. Eu já errei. Eu já cometi alguns erros, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você já tenha nascido de novo glorificado. Aceitou Jesus e já virou glorificado, parece uma auréola e asas batendo, sei lá, talvez isso. Mas eu não. Eu estou num processo de desenvolvimento e de santificação. Cada dia que passa eu sou melhor um pouquinho do que eu era ontem, mas estou cheio de expectativa daquilo que eu vou me tornar amanhã, né? E se você errou, saiba que Deus não mudou porque você errou. Não se esconda de Deus, sabe? O único que pode de fato te levantar de novo é Ele. Então se aproxima. Ao invés de fazer como Adão se esconder, vai para cima dele, poxa. É assim que eu ajo, é assim que eu faço. Ele me conhece, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai pegar Deus de surpresa. Nunca. Você acha mesmo que aquilo que você fez algum dia, Deus não sabia? Ué? Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Então, se porventura, em algum momento da tua vida, né? Corre para Deus, poxa. Vai para o teu Pai.
pode ter certeza, ninguém, existencialmente, vai te amar mais do que ele. Tá bom? Gente, que bom, a tua companhia é tão boa, né? É sempre bom estarmos juntos. E hoje nós retomamos com força total as nossas lives, né? A gente por enquanto não vai fazer de noite ainda, que tá frio, tá muito frio aqui em casa, muito frio. Essa noite já deu 10 graus de novo aqui em Nova Lima. Eu não estava aqui, mas eu olhei, não é? Mas amanhã de manhã, 11 horas da manhã, nós estamos juntos de novo e dando continuidade nesse tema incrível. Você gostou? Me dá aí um feedback antes da gente terminar. O que é que você achou da live de hoje? Me fala aí. Quero um feedback seu, né? Me diz aí, o que é que você achou da live de hoje? Muito obrigado, Andresa, minha filha. Depois você me dá a notícia do papai, tá bom? Que maravilhoso o seu amor por todos nós. Muito obrigado. Eita, palavras abençoadas. Obrigado. Fernanda, um grande abraço para você. Abraço, Ale. Sempre bom falar contigo. Um forte abraço, apóstolo. Para você também, Ramon Dias. Um grande abraço, Amor Ágape. Um grande abraço para você. Que coisa boa, né? 32 graus em Aracaju, meu Deus do céu. Aleluia. Fernanda disse, foi bênção. Paula Ricardinho também. A Grazi está dizendo, foi fantástico, como sempre, uma grande bênção, como sempre, muito boa. Obrigado pelos ensinamentos, amém. Que bom estarmos juntos, muito bom, maravilhosa, sempre acrescentando. Amo você, pastor, também te amo, Ali. Estamos juntos. Salva essa live, tá salva, vai ficar salva, né? Eu, Rubinho Barrichello, cheguei no final e vou assistir depois, mas olha, assiste mesmo. Pastor Juarez Rodrigues, foi incrível, viu? Essa live, ela é libertadora, coisa boa. Gente, é sempre bom estarmos juntos. Um beijo no coração de vocês. Tia Flávia, um beijo, sempre ótimo. Para mim também. Não gosto de perder tenho aprendido aqui nas suas lives, que bom. Foi incrível, como sempre. Bom te ouvir também. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Amanhã a gente tá aqui junto de novo, no encontro marcado. Mais uma live juntos. Tchau. Fica na paz.